Editorial 46, da edição mensal 77 do Jornal Fraternizar, 13 de abril de 2012. O terceiro milénio será jesuânico ou não será? Em verdade lhes digo, o terceiro milénio será jesuânico ou não será? Para tanto, é preciso que façamos desaparecer de vez o cristianismo e o seu filho unigênito todo-poderoso, mentiroso, ladrão, corruptor e assassino, o senhor dinheiro, entenda-se, o grande poder financeiro global. Há 2000 anos que o cristianismo, no início, o judeu-cristianismo, depois, e graças à jogada política do imperador Constantino no século IV, só cristianismo, tem dominado por completo as populações e as mentes das populações da Europa, do Ocidente e progressivamente de todo o mundo. Somos hoje tão formatados pela sua ideologia, a idolatria a mais perversa, que vamos ao ponto de nos orgulharmos das nossas raízes cristãs, sem nunca cairmos na conta de que as raízes cristãs são o pior dos venenos. Só não damos por isso porque até à Revolução Francesa todos fomos cristãos do nascer ao morrer. Nunca podemos conhecer outra coisa. É certo que pelo século VI, com Maomé, nasce entre os árabes o islamismo, que na sua sede expansionista do domínio do mundo parece constituir uma séria ameaça ao domínio absoluto do cristianismo e da sua ideologia e idolatria. Puro engano. Porque o islamismo mais não é do que uma versão reciclada para pior do judeu-cristianismo. Basta analisar o Alcorão, a Bíblia Sagrada dos muçulmanos. Tudo se resume a uma adaptação para o Islão da Bíblia judeu-cristã, com uns quantos acréscimos mais. As ambições de domínio absoluto das mentes das populações do planeta são as mesmas. A mesma agressividade violenta, os mesmos métodos guerreiros, a mesma rigidez da lei e da letra da lei, os mesmos castigos para os infratores e dissidentes. Numa palavra, a mesma ideologia e idolatria do cristianismo, ele próprio, uma amálgama de judaísmo davídico monárquico absoluto, de religiões do paganismo e de filosofia e teologia grega, com realce para Platão e Aristóteles, com a sua concepção dualista dos seres humanos, como um composto de corpo e alma, e o seu desprezo pela matéria, inclusive o corpo humano, e toda a ênfase na alma, no espírito, prisioneiro até ao momento da morte, na matéria, no corpo. O islamismo, na sua sede expansionista e de domínio planetário das populações e de assambarcamento das riquezas do planeta, não se apresenta como uma alternativa ao cristianismo, nem sequer como um seu rival no âmbito da ideologia e idolatria. O que está em jogo com a sua fulminante expansão territorial não é tanto o cristianismo como ideologia e idolatria. São as minorias dominantes do Ocidente que recusam ser desalojadas dos seus altares, dos seus tronos, dos seus privilégios. A Guerra Santa é simplesmente uma guerra entre minorias. As populações apanham por tabela. As minorias dominantes do Ocidente, os sacerdotes, os reis, os artistas e outros intelectuais, não estão dispostas a perder os seus feudos, o seu poder absoluto, os seus privilégios. As populações são apanhadas nesta guerra entre altares e tronos e obrigadas a entrar nela, não em defesa própria, mas em defesa dos seus dominadores, dos seus tiranos, dos seus déspotas, dos seus amos, dos seus senhores. A Revolução Francesa quis ser uma ruptura. É uma ruptura. Mas não vai além de uma profunda reforma.
parece acabar com o domínio dos altares e dos tronos, e acaba com uma boa parte deles, mas não vai ao fundo do mal estrutural. O seu evangelho laico é ainda o evangelho do cristianismo. Se quiserem, é o cristianismo de novo reciclado, agora em versão secular e laica, não religiosa. É uma novidade aos olhos dos contemporâneos, mas no fundo continua a ser mais do mesmo. Não é bem a revolução, é mais uma evolução na continuidade. É a ideologia e idolatria do cristianismo em versão secular e laica, que pouco mais de 200 anos depois dá origem ao grande poder financeiro global, o Senhor Dinheiro, o único Deus das populações do mundo neste século XXI e início do terceiro milénio. Subsistem ainda, é certo, as velhas designações cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, confucionismo, socialismo, republicanismo, etc. Mas um único Deus que não admite rivais, apenas servos diligentes e eficientes. O Senhor Dinheiro, assessorado por outros dois poderes menores, o poder político e o poder religioso. Uma ou duas gerações mais, e até estes seus dois braços deixam de lhe ser úteis e ele próprio os amputará. Porém, a história destes 20 séculos seria toda outra se, em lugar do judeu-cristianismo e da sua Bíblia autodita sagrada, as populações do Ocidente e do resto do mundo tivessem podido conhecer, praticar, prosseguir Jesus, o judeu camponês artesão de Nazaré, o filho de Maria, que entre meados do ano 28 e abril do ano 30 faz implodir politicamente o judaísmo e nele toda a ideologia e idolatria gerada pelo poder davídico, legitimadora de todo o poder, apesar de todo o poder ser intrinsecamente mentiroso, ladrão e assassino. Pela primeira e única vez na história, as populações da Galileia e da Judeia conhecem o ser humano pleno e integral, Jesus, o Filho de Maria, sem ponta de poder, sem ponta de ideologia e idolatria, toda fragilidade humana maiêutica entre nós e conosco. Conhecem as suas práticas económicas e políticas maiêuticas radicalmente alternativas às práticas opressoras e assassinas do poder e conhecem também os arriscadíssimos duelos teológicos desarmados que ele mantém com os chefes do poder nos três poderes em que ele sempre tem subsistido. Mas antes que as populações o reconheçam, acolham, pratiquem, prossigam nas suas vidas, os chefes do poder, nos três poderes, matam-no na cruz do império, como o maldito dos malditos, depois de ele ter sido traído e entregue pelos seus discípulos judeus, que ele próprio havia escolhido um por um. Com ele morto e maldito, os mesmos discípulos traidores correm a criar e a impor, em lugar de Jesus e do seu projeto político maiêutico, o judeu-cristianismo, que juntamente com o Império Romano, mas as chamadas cruzadas, descobertas e conquistas, acaba por se impor às populações do mundo. Porém, este nosso terceiro milénio será jesuânico, prosseguidor de Jesus e praticante da sua revolução antropológica teológica, ou não será? Podem conferir a propósito, Padre Mário de Oliveira, Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena, março 2012, Edium Editores. Deixo-lhes o meu abraço e o meu beijo, todo o meu afeto de presbítero da Igreja do Porto, que muito, muito vos ama.